Hola, muy buenos días, buenas tardes, en donde nos estén acompañando, a las personas que han logrado pues también estar desde Zoom con nosotros el día de hoy. Bueno, tenemos un ciclo de conferencia, ¿verdad? Justamente dedicado a lo que es la infancia y la adolescencia. Y bueno, hoy tenemos desde Brasil la presentación de un proyecto muy bonito, ¿verdad? Que se dedica justamente a esa prevención de la violencia. Y es hablando del programa Previo, ¿verdad? Que está en Brasil. Y tenemos dos invitadas especiales, ¿verdad? Que están justamente llevando a cabo el mismo, y bueno, ya nos van a ir desarrollando. Nadia de Paula, que está desde Brasil, y Carla de Escocia, que también están desde Brasil. Me gustaría, para las personas que están desde los medios sociales de la organización Cambio Global, si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de comentarios, y nuestras especialistas, compañeras que están con nosotros, van a poder estar respondiendo o aclarando dudas o dando mayor información a ver de cómo nos podemos integrar desde otros países a este gran proyecto, ¿verdad? Sin más, bienvenidas y bienvenidos a este proceso. Me gustaría que pues diéramos un poquito de lo que es su profesión de Nadia de Paula y también de nuestra querida Carla Escocia, quien también nos acompaña desde Brasil. Bueno, esta Nadia Paula es pedagoga y neuropsicopedagoga, ¿verdad? Es estudiante de la maestría en educación especial por la Universidad Católica de Portugal y también es instructora y facilitadora de justicia restaurativa y procesos culturales. Esta Nadia trabaja con jóvenes, ¿verdad? En conflicto, ¿verdad? O en alto riesgo. Ella nos va a ir también contando desde toda su experiencia de cómo va este trabajo tan importante para lo que es el cambio social, ir mejorando las relaciones, ¿no? Desde esa vinculación de paz tan importante para todos y todas en esta actualidad, ¿no? Una sociedad que necesita volverse a esa interrelación humana, vincular la paz para todos. Esto desde el trabajo, desde tu escuela, desde tu casa, desde tu paz interna, ¿verdad? Y por supuesto desde esa participación ciudadana, exigiendo para que las necesidades sinérgicas de parte del Estado se propicien, ¿verdad? Porque siempre lo digo, es importante que la sociedad tenga su educación, tenga su parte laboral, su desarrollo social y todas esas necesidades, ¿verdad?, que complementan la paz, ¿verdad? Si no hay un verdadero cumplimiento de los derechos, de la paz, pues no tendremos la misma, ¿verdad? Entonces hay un montón de factores que determinan que un país tenga paz, ¿verdad? Sin más, me gustaría comentarles que también tenemos a nuestra invitada especial, Carla de Escocia, quien es asesora también especial de este programa de prevención de violencia en el estado de Ceará y cuenta justamente con un doctorado en sociología. Ella justamente nos va a adentrar desde este proceso del programa de previo en Brasil, ¿verdad? Sin más, mi querida Carla, te vamos a ceder el espacio para comenzar contigo este proceso tan más bonito. Adelante, te damos el espacio. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar participando desse diálogo para compartilhar um pouco da nossa experiência. Quero agradecer o convite, né, da Desirê e da Nádia também, que é a nossa colega aqui de trabalho. E eu vou falar um pouco como o Previo surge, não é? Como ele é dentro de... Eu quero me desculpar por não falar espanhol, mas vou tentar falar devagar. Compreendo algumas coisas, mas não vou arriscar a falar espanhol para não passar vergonha aqui. Nádia, você vai compartilhar a apresentação, então a gente pode começar. Eu me chamo Carla, sou professora da Universidade Estadual do Ceará e atualmente estou no governo do estado do Ceará, coordenando um programa que se chama Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência, que é o Previo. Pode passar aí, Nádia. Bom, o Previo, estão todos vendo? Está bom a visualização? Sí, sí.
Sí, sí, la estamos viendo. Adelante, Carlos. Sim. Bom, o Pacto por um Ceará Pacífico, ele surge em 2015 como uma forma de enfrentar os altos índices de crimes violentos, letais, intencionais no estado do Ceará, os chamados CVLIs. Então, é criado no estado um movimento que se chama Pacto por um Ceará Pacífico, um movimento que vai juntar instituições diferentes da segurança e da justiça e da área social, para que de forma integradas pudessem enfrentar os dados da violência. Nesse momento, o estado do Ceará vivia um alto número, convivia com um alto número de crimes e também com a ocorrência de chacinas, que são eventos que acontecem a partir da ação, eu não sei como se a gente chama, delas galeras, não sei como se chamaria, aqui chamamos facções, das facções criminosas. Então, nesse momento, nós tivemos um crescimento muito grande dos crimes, em especial da ação das facções. Essas facções, elas tiveram um enfrentamento forte no sul do Brasil e estima-se que elas subiram, né? Elas migraram para os estados do Nordeste, exatamente onde o Ceará está. Então, a gente viu um acirramento da ação das bandas, né, das facções criminosas. Então, o estado do Ceará, nesse momento, era governado pelo governador Camilo Santana e pela ex-governadora Isolda Sela. Hoje, eles não estão mais no governo. Hoje, o governador ele é ministro da Educação do governo Lula e ela se tornou secretária nacional da Educação Básica. Então, a gente teve esse programa. Então, a partir daí, nós começamos a pensar uma forma de enfrentamento da violência com ações de prevenção. Pode passar, Nádia. Pode passar também. Então, nós criamos o Previo, que tinha esses principais, que queria contribuir para a redução de crimes, qualificando a atuação dos governos municipais e desenvolvendo ações de prevenção para segmentos prioritários, segmentos que foram selecionados porque estes segmentos, mulheres vítimas de violência doméstica, jovens, estes segmentos são os mais diretamente golpeados, né, pela violência. Então, nós selecionamos esses segmentos. Pode passar. Então, definimos alguns princípios que são a atuação forte do Estado, porque a ação das facções criminosas, das bandas, dos grupos criminosos, o propósito era de desestabilização do poder do Estado. Então, nós tivemos momentos bem difíceis, com as facções realizando, queimando ônibus, amedrontando e causando terror nos bairros mais vulneráveis. Então, era preciso que o Estado mostrasse que estava na condução do processo. Nós também entendemos que é preciso que os municípios, né, não sei se aí se chamam províncias, as províncias, né, possam estar presentes nessa ação de enfrentamento à violência, porque inicialmente essa violência
se manifestava nas grandes cidades, mas, infelizmente, isso tem migrado para cidades com 50 mil habitantes, com 30 mil habitantes e até cidades menores. Então, era preciso que nós convocássemos os representantes, os alcaides, né, para que pudessem nos ajudar nesse processo. Uma outra coisa que nós definimos é que os poderes precisavam se integrar. Então, algo novo que a gente decidiu fazer foi trazer para a mesa de negociação o poder executivo, o poder judiciário e o legislativo, para que a gente pudesse, porque as ações dependem dessa articulação, nós não poderíamos fazer nada sozinhos, né, assim, isolados, aislados, né? Então, a gente precisou juntar esses poderes. Uma outra questão importante era a intersetorialidade, né, que os setores, as diferentes políticas pudessem se dar conta que a questão da violência não é exclusivamente uma ação que a polícia deve enfrentar. A gente sabe que existem outras questões, né? A violência é um fenômeno multicausal, ele possui muitos fatores que interferem nessa explosão de violência, então a gente precisava incidir, mexer em vários setores do próprio governo. Uma outra questão é a organização e a participação da comunidade, porque era impossível chegar a alguns territórios sem que a gente pudesse ter esse contato com a população, e a população, efetivamente, é quem mais sofre os resultados de tudo isso. E nós vimos que a prevenção social, ela deveria vir como uma marca muito forte do programa, porque muitas vezes a polícia dizia para nós, na hora que acontecem as mortes, que acontecem as chacinas, só quem fica é a polícia. Todos saem, todos os serviços vão naquele momento emergencial, mas a polícia segue sozinha no território, no bairro. Então, isso era algo muito importante para a gente, ter a prevenção social atuando. A gente também entendeu que era preciso que nós tivéssemos ações baseadas em evidências, então começamos a buscar evidências das violências cometidas com alguns segmentos mais específicos e principalmente quais eram as causas de muitas situações, quais eram as vulnerabilidades, né? De que forma nós poderíamos provar, evidenciar essas vulnerabilidades. E a última coisa, nós pensamos que era preciso que o programa tivesse sustentabilidade. Nós buscamos recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, e obtivemos um empréstimo de 350 milhões de reais, no caso, 115, se eu não me engano, 115 milhões de dólares, para que a gente pudesse desenvolver as ações. Então, 350 milhões de reais. Pode passar. Bom, então o programa, ele está, não sei se todos conhecem o Brasil, mas o programa ele vem sendo executado no estado do Ceará, que fica numa região nordeste, uma região bastante castigada e marcada pela seca, né? Então, é uma região onde os municípios sofrem bastante com a falta de chuvas, e o Ceará ocupa a 6ª posição entre os estados brasileiros com o índice de desenvolvimento humano mais baixo. Entretanto, é importante acrescentar que o Ceará tem tido uma sucessão de bons governos. Os meninos estão palestrando já.
Sí, por favor, podrían apagar sus micrófonos. É um link aqui. Já. Vou mandar. Adelante, Vocês Carmen. estão com o áudio ligado. Assim. Então, nós tivemos, assim, o Ceará teve uma sorte, né, assim, de conviver com governos que deram uma continuidade. Então, hoje o estado do Ceará é o estado que tem as melhores escolas públicas do Brasil. As 100 melhores escolas do Brasil, nas 100 melhores escolas que têm os primeiros lugares nos testes nacionais, nos exames nacionais, 87 são do Ceará. Então, o Ceará detém hoje as melhores escolas públicas, estou falando do ensino público, as melhores escolas públicas do Brasil. E esse modelo tem sido levado, o presidente Lula, não foi à toa que o atual presidente Lula levou, hoje, né, fazem parte do ministério, o ex-governador Camilo Santana, do Ceará, a ex-governadora Isolda Sela, que é uma educadora, que foi secretária de Educação, e muitas pessoas que compõem as equipes de educação do Ceará. Então, hoje, o Ceará ele é um pioneiro, ele é digamos assim, é uma referência nacional de educação pública. Entretanto, isso não... pode passar, Nádia, aí. Entretanto, isso não nos livrou, né, digamos assim, de altos índices de violência nesse estado. Então, vocês estão vendo aí, isso é um mapa, é uma carta do estado do Ceará. Essa carta que está com marcações vermelhas, verdes, ela demonstra, quanto mais vermelho, maiores os índices de CVLI no estado. Então, são municípios que têm altos índices de CVLI, e os 10 municípios mais populosos do estado, eles concentram 57% de todos os crimes violentos, letais, intencionais cometidos. Por isso que o Previl, ainda querendo fortalecer essa dimensão da evidência, selecionou esses 10 municípios como os 10 municípios onde o programa será executado. Então, do lado direito da tela, vocês veem os municípios, aí são 10 municípios, incluindo a capital do estado, que é Fortaleza. Então, nós temos 10 municípios com populações acima de 100 mil habitantes, e são esses os municípios que vão receber as ações do programa. Pode passar. Bom, aí a gente vê um pouco a evolução, né, uma linha do tempo aí dos crimes de homicídios no estado. Vocês veem que aí, em 2014, nós alcançamos esse número de 4.439 homicídios. A partir de 2015, nós começamos com o programa Ceará Pacífico, no novo governo, e nós trabalhamos aí em territórios. Eu vou, em seguida, falar dos nossos territórios, que é uma estratégia. Em 2019, né, nós tivemos uma queda, mas em 2017 nós tivemos vocês veem que nós tivemos uma alta muito grande em 2017, mas a partir daí nós temos uma descida dessa linha, e hoje, no ano de 2000, esses dados são de 2022, até o dia 31 de dezembro, quer dizer, em 2021 tivemos 3.299 homicídios, e em 2022 tivemos 2.970. Então, a gente vem ali, existem
oscilações, né? É claro, não é uma linha descendente sempre de forma regular. Existem alguns contextos que fazem com que esses números aumentem. Como eu falei, nós temos vivido no Ceará com a presença de facções criminosas. Essas facções disputam territórios, elas disputam os territórios e começam processos dentro dos territórios de amedrontar a população, de tentar trazer para as facções, principalmente os jovens que estão sem uma atuação, jovens que estão fora da escola, jovens que estão sem trabalho, e a dinâmica dessas facções faz com que todo o território passe a viver um ciclo de violência, situações de violência, o que não quer dizer que todo o bairro é violento, claro que não. Mas o que essas facções causam nesses territórios acabam definindo a dinâmica local. Não sei se vocês estão entendendo aí o meu português, que nem é portunhol, é só português mesmo. Mas estão entendendo? Sí, no te preocupes, Carla. Al final tenemos a nuestra querida Nadia, que nos va a dar un paneo de todo lo hablado para las personas que no están hablando portugués, para que estemos así en la línea, no te preocupes. Así que continúa. Ok. Pode passar aí, Nádia. Desirê está passando. Desirê, por gentileza. Então, nesse gráfico, nós temos a distribuição dos crimes nas 10 cidades mais populosas do estado, do Ceará. Vocês veem aí, Fortaleza, ela concentra 33% dos crimes. Caucaia, aí vem Caucaia, Maracanaú, e Juazeiro do Norte, Sobral, Maranguape. Então, são cidades que têm a partir de 100 mil habitantes, e nessas cidades, esses municípios concentram aí os maiores números de CVLIs. Então, a nossa escolha foi enfrentar o homicídio, os crimes violentos, enfrentar com prevenção os crimes violentos nas 10 cidades mais populosas e mais violentas do estado. Pode passar, Nádia. Desirê, pode passar, por gentileza. Bom, aqui, gente, do lado esquerdo da tela, vocês veem esse mapa marcado em verde e vermelho. Essas manchas vermelhas marcam exatamente a intensidade dos crimes de CVLIs. Marca a intensidade, quer dizer, nesses locais, quanto mais vermelho, maior a incidência de CVLIs nesses territórios. Esse mapa, essa carta aí é da cidade de Fortaleza, da capital do estado. Então, nós temos aí do lado esquerdo esse mapa com essas manchas quentes, né, os pontos mais quentes, e do lado direito nós temos também o Fortaleza e os 184 bairros da capital. Fortaleza hoje tem uma população de em torno de 2.700.000 habitantes. Então, esses territórios coloridos aí, marcados em verde, laranja, amarelo, lilás e verde claro, esses territórios são os territórios que nós elegemos para executar as ações do programa. São territórios que juntam, às vezes, 2 bairros, 3 bairros. Então, nós não escolhemos apenas bairros, nós escolhemos alguns territórios, e não apenas baseada nos dados de CVLIs. Esses territórios são os territórios que concentram
os piores índices de desenvolvimento humano da capital são os territórios onde encontramos os maiores índices de evasão escolar, são os territórios onde encontramos os maiores índices de gravidez na adolescência, são os territórios onde encontramos dados relacionados ainda à hanseníase, à tuberculose, a várias doenças. São os bairros onde nós encontramos o maior número de aglomerados subnormais, ou de favelas, ou de becos e guetos. Então, são nesses bairros. É claro que em alguns microterritórios a situação é ainda pior, né? Porque são bairros muito grandes. Nós temos um dos bairros, que se chama Bom Jardim, que ele possui 200 mil habitantes. Então, são bairros grandes, que alguns são do tamanho de uma cidade, né? De uma cidade grande. Então, nós escolhemos esses 5 territórios em Fortaleza. Pode passar, Desirê, por gentileza. Bom, então, o objetivo principal do programa é contribuir para a redução do nível de crime violentos no Estado. Então, nós queremos enfrentar o crime através de ações de prevenção social. Nós definimos alguns resultados. Esses resultados eles são definidos conjuntamente com o Banco Interamericano, porque temos que dar resultados, comprovar, né, com as evidências. Então, o nosso primeiro resultado é a taxa anual de homicídios de adolescentes e jovens nas 10 cidades priorizadas, redução dessa taxa. O nosso resultado terá que ser a taxa anual de crimes violentos letais com vítimas adultas em Fortaleza, na capital do estado, e o percentual anual de jovens, né, que reincidem no sistema socioeducativo. São aqueles jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas em meio fechado. Então, hoje a nossa taxa de reincidência é em torno de 33%. 33% dos jovens, eles retornam à medida para cumprir uma nova medida. Então, a gente tem esse triste quadro aí de jovens, e esses jovens, não por coincidência, infelizmente, são os jovens que vão para os territórios e são assassinados em seus territórios de origem, nos seus bairros, porque muitas vezes voltam às gangues, muitas vezes eles voltam sem ter a condição de continuar, então eles veem na participação dessas gangues uma possibilidade, uma alternativa, um projeto de reconstrução de suas vidas. Então, a gente atua também com os jovens do socioeducativo. Bom, aqui, gente, só para vocês compreenderem como o programa está organizado, nós temos 4 componentes. Nós temos o componente 1, que é o componente de prevenção à violência juvenil e de gênero. Dentro dele, nós temos as estratégias de fortalecer as instituições para atuar, né, nessa questão, porque muitas vezes as próprias instituições elas não trabalham de forma integrada, elas não se articulam. Então, a gente tem um propósito de fortalecer as instituições e de trazer alguns projetos específicos para esses territórios. O componente 2, que chama prevenção e investigação policial, é melhorar a capacidade da polícia para investigar alguns crimes. Aí não estamos adquirindo armas, não se trata disso. A gente trabalha com as tecnologias aí para que a polícia possa ter uma ação mais efetiva no enfrentamento dessas facções e na própria responsabilização dos crimes. Então,
compra de computadores, de programas que possam contribuir com isso. O componente 3 se trata exatamente do fortalecimento de medidas para as unidades de atendimento dos jovens em cumprimento com a lei, então, a existência de programas para que, quando eles saiam da unidade, eles possam ter ali um recomeço, uma retomada. E dentro da própria unidade, a gente tem trabalhado a humanização do atendimento, também a questão da educação, para que os jovens possam estudar dentro da unidade, então a gente tem trabalhado com isso. E a unidade 4 é a unidade que faz toda a gerência financeira do Previl. A gente tem profissionais do Estado treinados pelo banco, que fazem todos os processos de publicação de editais, organização dos editais, dos termos de referência, e monitoram o importante trabalho de monitoramento e avaliação das ações do programa. Pode passar. Não sei quantos minutos ainda tenho, mas... Continúa, adelante. Tenemos tiempo todavía, Carla. Continúa. Bom, então, nós definimos algumas vulnerabilidades principais, porque são essas vulnerabilidades que estão presentes nesses processos de violência, não é? Ninguém acorda um dia e diz, eu vou sair hoje, vou matar uma pessoa. As coisas não se passam assim. São territórios de muitas vulnerabilidades, as pessoas que estão envolvidas diretamente ou indiretamente enfrentam muitas dessas vulnerabilidades, às vezes uma, às vezes duas, às vezes várias. Então, nós colocamos aí relações parentais frágeis. A gente sabe que nesses territórios a gente observa, a gente sabe que houve uma reestruturação, digamos assim, do modelo familiar, não é? Mas o que a gente sabe é que a dinâmica, muitas vezes, que se cria dentro de uma família, muitas vezes as relações parentais de fragilidade, quando um jovem tem algum tipo de envolvimento, às vezes esse jovem deixa a escola. Nós temos muitas situações de abuso de jovens e crianças, né? Pelos próprios familiares, pelos comunitários. Então, a gente tem essa primeira vulnerabilidade como muito importante. A segunda vulnerabilidade, a evasão escolar. Esses jovens abandonam as escolas. Em 2014, nós tivemos uma pesquisa feita pela Assembleia que mostrou que dos jovens que 65% dos jovens que foram mortos em 2014 no estado do Ceará, eles estavam fora da escola há pelo menos 6 meses. Então, a escola sendo um lugar de proteção, sendo um lugar de prevenção, a saída da escola, a saída do jovem do universo escolar, causa certamente muitos problemas, tem muitas consequências na vida desse jovem. Então, eles se distanciam da escola e a gente elegeu a questão da evasão escolar como uma vulnerabilidade importante. A terceira vulnerabilidade é a experimentação precoce de álcool e outras drogas, que isso também se relaciona muito com o fato de envolvimento com as próprias facções criminosas, não é? E o início ali de um desinteresse pelo seu meio comunitário, pela sua escola, e uma entrada no outro circuito, né? Numa dinâmica um pouco marginal, ali à margem mesmo das políticas sociais. A quarta vulnerabilidade é a gravidez na adolescência. Isso é algo que a gente tem muito presente aqui nesses territórios. A gente tem jovens de 17 anos com 3 filhos, jovens de 15, 14, 13 anos grávidas. Então,
o custo social dessa gravidez, tanto para essa jovem quanto para a sociedade, é imenso, porque essa jovem ela abandona a escola, ela fica, depois que o bebê nasce, ela não retorna à escola, então ela não se prepara para uma inserção no mercado de trabalho e muitas vezes fica fazendo atividades menores, assim, tentando uma sobrevivência, muitas delas para ter uma proteção do seu território se envolvem com as facções criminosas para que possam ter algum tipo de proteção, já que o território também ele é um lugar de insegurança para muitas pessoas, não é? Porque a gente tem situações aqui em Fortaleza em que os jovens moram numa determinada rua, mas que não podem frequentar um serviço, não sei como se passa aí em Honduras, mas ele não pode frequentar um serviço que está em outra rua. Então, as facções, elas acabam determinando, impedindo e limitando uma mobilidade social da população. Então, aqui nós temos duas grandes facções, que é o Comando Vermelho e os Guardiões do Estado, o GDE. Então, são duas grandes facções que disputam os territórios e, muitas vezes, o fato de você morar em determinado território onde a facção tem o domínio, isso aí te impede de frequentar um outro bairro, um outro território onde o domínio é de outra facção. Então, não é o fato do jovem só pertencer a uma facção, é o fato dele morar em um bairro cujo domínio é de uma determinada facção. Então, isso tem definido, na verdade, a gente tem falado que essa disputa nos territórios tem redesenhado bairros na cidade de Fortaleza, tem redesenhado projetos. Muitas vezes você executa um projeto, você faz com jovens que são de um determinado bairro, mas que estão ao lado de outro bairro, mas por serem de comunidades dominadas por facções diferentes, você não pode juntar esses bairros. Então, a gente tem essa... Volta só mais um pouquinho lá, Nádia. Ô, Desirê, por gentileza. Vou passar rápido aqui, Desirê, para sei que o tempo já está acabando. Então, a gente tem ali a estratégia de trabalhar estruturas de governança nos municípios, né? O Estado tem 184 municípios, então a gente trabalha com os prefeitos municipais, com secretários, para que se criem instâncias de governança para atuar, né, nesse processo aí de enfrentamento da violência, e nós temos alguns projetos também que o Previl vai financiar. Pode passar. Bom, nós nesse componente 1, uma das nossas estratégias é construir planos municipais de prevenção à violência, com envolvimento dos gestores e da população também. A gente tem um projeto chamado Cidade Viva, que ele está na dimensão do urbanismo social, é uma recuperação de alguns espaços, né, alguns espaços degradados, que isso também, a melhoria de espaços urbanos também influi fortemente na redução da violência nos bairros. Nós temos um projeto chamado Virando o Jogo, que atende 10 mil jovens com bolsas e com ações de qualificação profissional. Então, esse jovem, ele entra no projeto, é um jovem que não está estudando, nem está trabalhando. Alguns já terminaram o ensino médio, mas que não estão trabalhando, então eles entram no projeto. O projeto Jovens Mães atende meninas, né, de 15 a 29 anos para fazer um acompanhamento aí da gravidez, tentando reduzir a reincidência dessa gravidez. O projeto Empodera vai trabalhar com mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar, e essas mulheres vão receber bolsa, uma formação, e depois elas recebem um recurso para poder dar continuidade a projetos de vida aí na área econômica. Pode passar, acho que pulou algum.
Pode passar, Desirê, por gentileza. Acho que o anterior, que eu não falei. O anterior. Sim, esse componente, acho que tem um antes, aqui, pronto. Aqui, ainda no componente 1, nós temos o anterior, acho que pulou de novo, não? Aqui, pronto, esse. Nós temos o Laboratório de Juventude, que vai trabalhar projetos com jovens que já fazem prevenção social na comunidade, mas que não têm recursos para isso, então a gente vai financiar experiências coletivas de prevenção. Nós temos uma rede de justiça restaurativa, creio que a Nádia vai falar um pouco sobre isso. Nós vamos construir um centro de acolhimento para jovens LGBTQIA+, jovens que são expulsos de suas casas, que não têm para onde ir, então a gente vai ter um trabalho aí com essa população, e vamos ter também um transporte, né, um ônibus que vai ter uma itinerância nas cidades para orientar e trabalhar com esses jovens. Vamos trabalhar com população do sistema prisional, aqueles que saem da prisão, para que eles possam também ter ali um acesso à rede de serviço, de trabalho. Nós vamos ampliar o centro de referência e atendimento a vítimas de violência de todo tipo, violência sexual, né? Então, a gente tem ali as estruturas de atendimento a essa população. Pode passar. Bom, o SISGIM é um sistema que integra todos os órgãos que atuam na área de mulheres. Então, é um sistema onde você pode ver as informações desde o início que a mulher foi atendida pelo policial em sua residência, passando pelo atendimento na delegacia ou na Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento grande que atende mulheres, até chegar ao magistrado que vai conceder a medida protetiva. Então, a ideia foi colocar no mesmo sistema todas as informações das mulheres para facilitar tanto a elaboração de novas políticas, quanto para facilitar o acesso e para que ela não tenha que repetir a cada vez a sua situação de violência. Nós temos algumas cidades que não têm nenhum equipamento de enfrentamento à violência contra a mulher, de atendimento, então vamos construir salas em 10 cidades, chamadas Salas Lilás, para atender mulheres vítimas de violência nas cidades menores, que são desprovidas de serviços. Pode passar, Nádia? Bom, tem um componente de investigação policial, a gente trabalha aqui a dimensão da polícia de proximidade, então a gente tem equipes treinadas que vão para os territórios e fazem um diálogo com a população, que estão ali todos os dias, ela conhece a população pelo nome, ela é conhecida pela população, então ela tem ali uma integração, mantém um vínculo, isso tem reduzido os crimes violentos nas proximidades dessas COPACs, e também nós vamos trabalhar com a inteligência policial e melhorar os laboratórios de perícia. Pode subir aí um pouquinho, Nádia. Bom, e o socioeducativo, que eu já falei, que a gente vai trabalhar tanto dentro dos sistemas, das unidades de internação com jovens, na área de formação, com cultura, com atividades na área audiovisual. Então, a gente tem esse trabalho, um acompanhamento de psicólogos, mas também com jovens que saem do socioeducativo, que voltam para as suas comunidades, mas que não têm formas de retomar a sua vida. Então, a gente tem um programa específico para esse jovem. Pode passar aí. Bom, acho que, não sei se eu falei demais, mas espero ter contribuído aí, vocês possam ter compreendido pelo menos 60% do meu português. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, las personas que nos acompañan desde Brasil, no sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias también por estarnos acompañando desde Zoom, también desde los medios sociales de la organización Cambio Global, que estamos llevando este valiosísimo programa.
Quiero agregar algo porque no hablo portugués. Ya vamos a pasar a Nadia para que nos dé ese resumen en español para las personas que no hablamos bien portugués o nada. Entonces, ya la vamos a pasar a ella. Pero sí hay algo que me pareció importante, y es que una realidad violenta no se combate con más cárceles, ¿verdad? Se combate con la prevención de la violencia. Y justamente estos programas nos invitan desde ese acercamiento a una realidad. Acercarnos a los jóvenes. ¿Qué están haciendo los jóvenes? ¿Cómo vamos a ocupar los jóvenes? ¿Cómo vamos a moldear un pensamiento positivo, proactivo, que quieran ser parte de un desarrollo social, ¿verdad? De diferentes formas, porque los hay. Previo ya nos está exponiendo, ¿verdad? Los métodos o los objetivos que también tienen para poder sobrellevar este proyecto. Entonces, no es, repito, generando más cárceles que vamos a prevenir la violencia social en todos los países, en todo el mundo, no. Es con más acciones que nos permitan intervinculación humana, que nos permita también el acercamiento a las comunidades, una socialización constante, ¿verdad? Para poder ir avanzando en este cambio, porque realmente tenemos un mundo muy colapsado en violencia. Y previo, uno de los programas que para mí, en lo personal, está trabajando en la prevención. Lo de hoy es trabajar, no es analizar. Yo puedo analizar la violencia, puedo analizar todos los problemas que hay, por qué ocurren, y puede quedar muy bien un análisis, pero ¿qué alternativa vamos a brindar nosotros como responsables? Y más si estamos desde una institución que nos permita, ¿verdad?, poder avanzar en estos temas. Así es que felicito a Carla de Escocia por estar con nosotros hoy, por estar llevando a cabo este proceso tan más importante. Dentro de la organización Cambio Global en Facebook vamos a estar poniendo los links para que ustedes sigan este proyecto desde otros países, ¿no? Porque nos acompañamos de diferentes países, para que puedan integrarnos, ver de qué manera también podemos ir trabajando en colectividad, ¿verdad? Para hacer más grande este proceso. Esa es la idea. Sin más, mi querida Nadia, danos ese paneo en español, por favor, te cedemos el espacio, adelante. Hola, buenas tardes. Me encanta cuando Desiree me invita a hacer un resumen en español, porque yo tengo mi propio español. Entonces, que inicio diciendo que puede que hable algo que si no entiende, por favor, pregunte y ponga las preguntas en las cajitas. Pero creo que lo más que podemos observar del programa que a doutora Carla nos ha apresentado es que hay un contexto general de violencia en Ceará. Y si pensamos Ceará, por ejemplo, Ceará, que es un estado de Brasil, y que todos sabemos que Brasil está muy grande, pero Ceará también, si comparamos con Honduras, por ejemplo, creo que Ceará es un poco más grande en territorio que Honduras, por ejemplo. Es un estado que tiene las mismísimas situaciones de violencia que toda América Latina, que todo Brasil, todo país de América Latina. Entonces, lo que Carla nos presenta es una situación que ha pasado en 2015, por ejemplo, que el número de crímenes violentos se ha hecho muy grande. El estado de Ceará necesitaba poner una respuesta, necesitaba buscar estrategias de cómo actuar en este contexto, que no sea por la fuerza, por más violencia, que no sea con la policía solo con armas en las calles, pero cómo podemos actuar de una manera que los crímenes bajen, esta situación, que cambie, pero que también cuidemos de cómo prevenir que no pase más. Involucrar todos los poderes, por ejemplo, que se ha presentado acá, fue una estrategia importante. Identificar cuáles son las ciudades de Ceará que tienen mayor población, necesitan investir en salud, en habitación. Entonces, que este programa ha pensado en estrategias también, como la violencia es algo sistémico,
la prevención también necesita esta mirada sistémica. Entonces, que buscar recursos financieros de plata, de dinero mesmo, y también buscar recursos humanos, involucrar la gente que se interesa por la prevención, por la vida de la juventud, por la vida de los niños, por ejemplo, porque tendremos también muchísimas jóvenes con la gravidez en la adolescencia, que salen de la escuela, entonces que buscó este involucramiento, planear las acciones y buscar recursos financieros con el banco para actuar. Esto estamos haciendo, esto estamos intentando hacer en Ceará con todos estos programas. Entonces, que tendríamos en los estudios focos de actuación con la juventud, que tanto está en una situación que son víctimas o victimarios de esta violencia, que no tienen acceso a los empleos, a las oportunidades, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacer con esta población joven? Actuar donde, en las calles, en las comunidades donde la violencia se genera, donde la violencia pasa todos los días con toda la población. Es un programa de prevención que necesita estar junto con diversos actores, con diversas manos, para que se cambie una realidad que es nuestra, es de todos nosotros. Entonces, que estamos caminando en este camino. No sé si tampoco quiero tomar tanto tiempo, pero si hay alguien que necesita una pregunta, saber un poco más, pienso que es esto más o menos que hablamos hasta ahora. Muchísimas gracias, Nadia. Bueno, importante todo lo que has comentado, ¿no? Eso que nos familiariza en nuestros países latinoamericanos, esas violencias estructurales, ¿no? Que van desde esa raíz sistémica, ¿verdad? Y justamente, pues, esta es la intención, ¿no? Al día de hoy, que todos conozcamos de estas realidades de Brasil, ¿verdad? Y que nos familiaricemos desde los demás países, ¿verdad? Porque es una histórica y no nos ha permitido un avance. En El Salvador justamente hay una cárcel gigantesca, ¿no? Entonces es un ejemplo de una violencia bien estructural que se está combatiendo con más violencia, que históricamente en todos nuestros países se ha pues trabajado desde la violencia, desde esa represión, desde esa fuerza constante, y no desde una verdadera prevención que los estados en sí deberían de ir promoviendo, ¿verdad? Entonces esto es un llamado más bien a otros países que vayamos trabajando otras alternativas en conjunto o de alguna manera desde el propio estado en el que estamos, ¿verdad? Desde el propio gobierno que se interese y que mande delegados de las instituciones a trabajar en estos procesos, ¿verdad? Sin más, si hay una pregunta, como dijo Nadia, pueden suspender la manito, pueden ponerlo en los comentarios, y bueno, para continuar justamente, Nadia nos va a estar llevando desde esa parte, desde esa justicia restaurativa, ¿verdad? Para que podamos seguir enriqueciendo esta propuesta. Recordemos que estamos en el ciclo de conferencias de infancia y adolescencia, ¿verdad? Y nos estamos centrando justamente en poder ver de qué manera involucramos las juventudes, de qué manera vamos cambiando esos focos o esos comportamientos para poder avanzar y tener sociedades más pues estables y también hablarlo desde esa justicia, ¿verdad? Adelante, mi querida Nadia, te dejamos con tu presentación para que puedas acompañar todo este proceso el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Desiree. Creo que tiene las diapositivas también. Y vamos a presentar un poco lo que hacemos en Ceará, por ejemplo, con la justicia restaurativa, que es uno de los proyectos que Carla ha apresentado antes. Y cómo está este enfoque de la justicia restaurativa, cómo esta mirada sobre el crimen, bajo el crimen y la violencia que la justicia restaurativa nos invita a hacer, que otra mirada se puede tener, y cómo estamos involucrando a la gente, las personas a estar aquí. Yo he hecho un resumen un poco
de la historia de justicia restaurativa en Ceará. No sé si estás consiguiendo poner la diapositiva que pasa, pero hay unos problemas técnicos, pero ya se me fueron por ahí un montón de cosas. problemas humanos. Sí, Vale. disculpe, adelante. Tranquilo, pero hay una historia que ha empezado con la justicia restaurativa en mi vida, por ejemplo. Yo he empezado a conocer justicia restaurativa cuando estaba, creo que en 2009, con un proyecto, un programa de justicia restaurativa desarrollado por Thierry de Hombres, que está en Brasil, que estaba aquí su presidente, no sé, yo he visto Renato Pedrosa, no sé si todavía sigue, pero Thierry de Hombres me ha presentado la justicia restaurativa porque yo ya trabajaba con los niños, con los adolescentes, con la prevención de la violencia, pero en otro espacio. Iniciamos un proyecto que tenía que hacer una intervención en escuelas. Iniciamos con 4 escuelas. Recuerdo que pero ¿cómo pretende la reducción de la violencia en las escuelas haciendo un trabajo en 4 escuelas? ¿Por qué no hacen todas las escuelas? Tendríamos muy seguros que estábamos iniciando un trabajo que tendría muchísimos frutos, muchísimas cosas que hacer, pero teníamos foco. Entonces, que iniciamos con 4 escuelas municipales en Fortaleza. ¿Puede pasar? Este programa, este proyecto, tendría básicamente que identificar cuál es la principal situación de violencia, conflicto que los alumnos, los profesores, toda la gente de la comunidad escolar estaban vivenciando, estaban enfrentando en su día a día. Y después de esto, después de esta identificación, ¿cómo podemos hacer para actuar de manera que esta situación cambie con la gente participando? Entonces, tendríamos formaciones, acciones con los alumnos, con toda la gente de las escuelas y con la comunidad que está en torno de las escuelas. Esta foto fue sacada en un círculo de construcción de paz que ha pasado en una plaza de una comunidad donde el programa previo tiene una actuación. Yo todavía tampoco trabajaba en el estado cuando ha pasado eso, pero la profesional de Ceará Pacífico, que es el programa también, nos ha buscado para una situación que los vecinos se estaban peleando por el uso de esta plaza. Entonces, iniciamos un diálogo, una conversación con la gente y otras personas iban pasando y ¿qué pasa aquí? ¿Qué están platicando? Quiero saberlo. Yo también tengo algo que decir sobre esta situación, yo también quiero que cambie. Y iniciamos esta acción para que la comunidad dialogue, tenga una conversación sin violencia. Entonces, que aprendimos con esto que cuando una comunidad reconoce sus valores, su potencial, se siente valorada en su autonomía, ella misma busca solucionar sus problemas. Cuando la gente se siente valorada, con su potencial valorado, desarrollado, esta gente, esta persona sabe buscar sus respuestas, sabe solucionar sus cosas. Y si no consigue sola, también sabe buscar quien la apoye. Entonces, que esta es la idea principal, por ejemplo, de la justicia restaurativa. No es que alguien tiene que vir y solucionar mis cosas, mis problemas, mis situaciones, pero yo tengo que reconocer lo que quiero que pase, lo que puedo hacer y a quién puedo buscar para apoyar.
Puede pasar. Hicimos diálogos con padres, madres, hijos. Tendríamos en una escuela, esta es una escuela de una localidad, de una comunidad muy pobre, que los profesores, los alumnos, los padres de alumnos, las madres de alumnos hicieron esta formación en círculo para actuar en sus escuelas como voluntarios de la paz, por ejemplo, haciendo círculos, haciendo actividades. Fue una experiencia muy linda. Puede pasar. Hicimos diálogo con la policía, que a nosotros nos parecía muy difícil. ¿Cómo vamos a hablar de esto con la policía? ¿Cómo vamos a dialogar sobre esto con la policía? Hicimos algunos círculos, algunas formaciones. Escuchamos que también la policía es formada, las instituciones son formadas por personas que también tienen sus valores, sus conflictos, sus necesidades, y que en verdad a veces quiere cambiar todo, quiere cambiar las cosas, pero tiene una única mirada, una única manera de hacer las cosas. Piensan que esta es la manera correcta. A veces tenemos personas así. Entonces, con estos diálogos con la policía, yo he aprendido muchísimas cosas que, por ejemplo, teníamos madres en un grupo que decía, yo salgo todos los días por la mañana para trabajar, voy a las calles, voy con mis compañeros, pero cuando beso a mi hijo que tiene 2, 3 años, me queda algo en mi corazón porque no sé si voy a volver. No sé cómo voy a volver por la casa. Entonces, cuando miro un niño en las calles sufriendo, también siento algo, también quiero que cambie. También pienso en mi hijo con esto. Entonces, que buscamos aprender que necesitamos muchísimos evaluar y evolucionar en los diálogos. Buscarmos otras maneras de dialogar, de conocernos como personas que somos, como humanos que somos. Puede pasar. Para que nosotros conseguimos entender un poco lo que estamos construyendo con justicia restaurativa, para nosotros principal es que justicia restaurativa es un concepto en construcción. Entonces, que me preocupa incluso a veces cuando alguien dice que justicia restaurativa es eso. Justicia restaurativa es que pasa en los tribunales. Justicia restaurativa es como que hacer un círculo, una reunión para que la gente, para que las personas se sientan bien, para que la gente hable de sus problemas. Esto me parece muchísimas otras cosas, pero justicia restaurativa es un concepto en construcción. Y es una mirada, es un paradigma donde utilizo para mirar de una manera diferente a los crímenes violentos de que Carla nos habló, a los conflictos, a las situaciones que todos nosotros pasamos, puede pasar. En el sistema de justicia trabajamos con... Aquí en Brasil tenemos un Consejo Nacional de Justicia, que es CNJ. Entonces, en este ha creado una resolución que embasa un poco las acciones de justicia restaurativa en el sistema de justicia. Pero la JR, la justicia restaurativa, se preocupa en especial con las necesidades de las víctimas, aquellas necesidades que no están siendo atendidas por el sistema de justicia criminal. Algo que yo siento, que yo necesito, cuando a mí me pasa una situación de violencia, por ejemplo. Cuando sufro un robo,
una situación así, lo que me pasa, lo que siento, cuáles son las necesidades generadas por esta situación y cómo cuidar de esto. Entonces, esta es la principal preocupación de la justicia restaurativa en el sistema de justicia principal. Puede pasar. La justicia restaurativa en esta resolución dice que la justicia restaurativa es un conjunto ordenado, sistémico, de principios, métodos, técnicas, actividades que tienen como objetivo sensibilizar sobre los factores relacionales, institucionales, sociales, que motivan los conflictos y la violencia. Entonces, que es sistémico. Y a través de los cuales se resuelven los conflictos que generan daños concretos o abstractos, porque hay daños que son concretos y hay daños que son inmateriales. Hay cosas que se me roban, mi móvil, mi celular. Esto es material, pero el miedo que esto genera, los sentimientos que esto me genera son daños inmateriales, que los tribunales no van a cuidar. Que a nadie me pregunta cómo estoy, qué quiero que pase para que me sienta segura, por ejemplo. Entonces, la justicia restaurativa nos invita a cuidar de estas cosas. Puede pasar. Como lo que ha presentado Carla con las comunidades que tiene índices de violencia muy grandes, que tiene situaciones de violencias muy terribles. El trabajo comunitario bajo el enfoque restaurativo necesita una mirada también específica para esta actuación. Puede pasar, Desiree. Creo que también estoy terminando. Que es fomentar la comprensión del impacto del comportamiento. Aunque no quiera, aunque no tenga la intención, mi comportamiento puede generar impacto, daño a alguien. Y necesito cuidar de esto, ser responsable por esto. Entonces, comprender este impacto nos invita también a sermos responsables por cuidar de estas situaciones. Buscar reparar el daño causado a las personas y sus relaciones. Si por ejemplo, practico violencia directa con mi jefa Carla, si le digo algo que le cause daño, le genero necesidades, sentimientos y necesito cuidar de esto, aunque no sea mi intención, pero necesito cuidar de esto. Necesito ser responsable por esto. Necesito pensar que a ella se generó necesidades y que yo tengo que cuidarlas también. Atender las necesidades de las víctimas y otras personas afectadas por una acción dañina. Nos vemos muchísimo de esto cuando yo actúo como facilitadora de prácticas restaurativas en el Tribunal de Justicia, aquí en Ceará también. Cuando estamos, nosotros llamamos de ejecución de las medidas socioeducativas. Cuando un niño, cuando un adolescente va a ser juzgado, el juez baja el proceso para envía para una práctica restaurativa. Entonces, que a veces yo hago esta intervención. Y cuando pase la práctica, que todos los involucrados, las víctimas, los victimarios, las personas que están afectadas por la terminología aquí en Brasil, para adolescente es acto infraccional. No sé qué en los demás países de América Latina llama crimen o si hay esa diferenciación. Pero aquí en Brasil nos llamamos crímenes para los adolescentes y sí, actos infraccionales. Cuando un adolescente comete un acto infraccional,
que está en conflicto con la justicia, podemos hacer esta práctica. Si construimos un acuerdo de cómo este adolescente, las personas van a cuidar de las necesidades de las víctimas, entonces el juez, nosotros llamamos la terminología de homologar, que es dar como terminado este proceso y van a cumplir lo que acordaron entre ellos. Esto es la medida, esto es lo que se aplica a este adolescente. Esto, por ejemplo, evita que los adolescentes estén en el sistema que Carla ha presentado, que hay a reincidencia, que hay a vuelta de este niño. Entonces, que cuando el juez aplica una práctica restaurativa, esto pasa, y los acuerdos son cumplidos, que todo pasa bien, esto está cerrado, este proceso está cerrado y así se queda. Y también evitar imponer dolor, castigo, incomodidad intencional a los adultos, a los jóvenes y a todos los adolescentes. Involucrar activamente la participación de otros en la comunidad. Vale, puede pasar. Si escuchan un ruido, tengo compañeros en esta sala, por eso hice. Lecciones aprendidas con la implementación de las prácticas. Entonces, que implementamos aquí en Ceará, o con las organizaciones de sociedad civil, como TER de Hombres, por ejemplo, o con otras, o ahora como hacemos aquí en gobierno, en Preview, que hacemos prácticas, formaciones con los profesores de las escuelas, con los policías, con la gente de otras secretarías, por ejemplo, del Estado. Hacemos formaciones con los profesionales que actúan en el sistema socioeducativo, con los niños, con los adolescentes que están cerrados en estos centros. Hacemos estas formaciones para que estas personas tengan una herramienta de cómo trabajar las situaciones con estas personas. Puede pasar. Tenemos que hacer la sensibilización. Si queremos prevenir la violencia, si queremos hablar de justicia restaurativa, hay que tener sensibilización. Hay que las personas conozcan. Hay que buscar quién son los locos que creen lo que creemos nosotros, lo que podemos hacer nosotros. Tenemos que buscar la gente que quiera, los que están interesados en la vida, los que están comprometidos con la no violencia. Lo que están comprometidos con la paz y no violencia, por ejemplo. Entonces, que la sensibilización, pero un cuidado, la sensibilización no tiene nada que ver con convencer o persuadir a alguien. No tengo que manipular los sentimientos de las personas, que esto es muy bueno, que este previo es la maravilla del mundo, que la justicia restaurativa es como que una respuesta para todos tus problemas, que sigue 4 pasos y tu vida cambiará. No estamos hablando de esto cuando hablamos de justicia restaurativa. Puede pasar. Y una vez más, no sé si todavía tiene pantalla. Puede pasar. Por ejemplo, estamos aquí en esta foto, en un círculo con el núcleo de justicia restaurativa. Estamos en una conversación de cómo hacer las cosas mejor. Estamos con el juez de la infancia, que es la persona que creyó que era posible y que inició y que encamina si tiene un proceso que juzgar, entonces que
que se cabe una práctica restaurativa, entonces entender que la justicia restaurativa tampoco es una panacea. Hay cosas que no caben, que no se aplican, entonces que el juez tiene otras providencias. Pero aquí en el núcleo es donde hacemos las prácticas con los adolescentes que están en conflicto con la ley. Hicimos convención americana, Terra de Hombre ha invitado personas acá, a Brasil, hicimos cosas. Lo que hemos aprendido con esto es que estoy recordando una situación, por ejemplo, que ha pasado con un proceso. Carla ha hablado que las facciones, las pandillas, las bandas, depende del país, entonces que llama facciones, gangues, pandillas, bandas, entonces que estaban haciendo atentados por las calles, quemando los autobuses, quemando espacios, escuelas, no sé, quemaban todo. Puede terminar la presentación. Algunos jóvenes fueron aprendidos por la policía porque estaban intentando incendiar una gasolinera, poner fuego en una gasolinera. Me recuerda que un joven que la policía llevó fue un proceso que yo he acompañado. Y cuando reflexionaba con la joven que estaba involucrada, le pregunté lo que quería cuando fue con sus amigos a incendiar una gasolinera. Lo que buscaba ella, lo que buscaban ellos. Y ella me decía, vale, tía, quiero protestar, quiero buscar derechos. Quiero que cambie las cosas. Quiero cambiar el presidente. Quiero que cambie todo. Yo he reflexionado con ella cómo incendiando una gasolinera vas a lograr tu éxito. ¿Qué va a pasar? Ella para y piensa, vale, tiene razón. Podría ter incendiado la policía. Y piensa otra cosa, porque solo sabe buscar estas alternativas. Lo que pasó es que con estos jóvenes conseguimos hacer un círculo, una práctica, conseguimos hacer un acuerdo y los jóvenes que ha intentado incendiar una gasolinera, cuando se entera del daño que podría ter causado, que podía hacer con las personas, con la vida de las personas, el joven decide que quiere aprender cómo cuidar de quemados, de personas que se han quemado. Y buscamos bomberos. ¿Es lo mismo para ustedes, bomberos? Personas que trabajan para acabar con el fuego. Y buscamos, este joven fue encaminado para hacer un curso, por ejemplo, con los bomberos. Ha volvido a hacer cosas con su familia. Entonces, que no es una panacea, no es la única manera de hacer las cosas, pero es un camino posible. El camino se hace caminando, a caminar, ya nos dice el poeta. Esta es nuestra experiencia en Ceará con la prevención de la violencia, con el uso de las prácticas restaurativas en la prevención de la violencia, en las comunidades, en las escuelas, y en la actuación cuando la violencia ya se ha pasado en el sistema de justicia, por ejemplo. Este es un poco de nuestra experiencia, este es un poco de mi español de Ceará. Gracias por la invitación, gracias por nos escuchar hasta ahora. No sé qué hacemos ahora. Muchísimas gracias, Nadia. Bueno, como sí te entendí el español, bueno, identifico muchas cosas de
de la justicia restaurativa, que está en construcción esa conceptualización, porque eso, como dijiste, es como la paz o el proceso de cambio. Vamos construyendo el camino, lo vamos haciendo de a poco, no es que de la noche a la mañana o el otro año ya tenemos respuestas inmediatas. Me gustó eso. Entonces, la justicia restaurativa también nos invita a prevenir y propiciar seguridad individual y colectiva. Lo que yo decía desde la paz, ¿no? Para obtener la paz es necesario la complementación de las necesidades sinérgicas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es importante. Otra de las cosas de toda esta experiencia que mencionaste es la importancia de acercarse a las comunidades, potenciar aún más esas comunidades desde la seguridad individual y colectiva, ¿verdad? Ver qué es lo que puede dar cada vecino, cómo están las relaciones, cómo fomentar buenas relaciones dentro de esta comunidad e ir trabajando en todo lo que ya has propuesto. Entonces, es esa participación continua de las comunidades desde la justicia restaurativa, donde la justicia restaurativa pues tiene esa acción, ¿verdad? Otra de las cosas que me pareció de importancia que mencionaste es que desde esa justicia restaurativa se procura el cuidado de las emociones. ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo llevaste el proceso? Esa preocupación por el otro, desde ese sentir y pensar luego de una experiencia violenta, puede ser cualquiera, toda tiene un impacto. No hay que duela menos, no hay que traume menos, el dolor tiene sus comportamientos por individuo, entonces hay que saber tratarlos como tal. Entonces, hablaste en final de una sensibilización de importancia social, ¿verdad? Es lo que, de encontrar los loquitos que dijiste, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde ubicamos esas personas que queremos ir mejorando? ¿Verdad? Entonces, esa socialización con sensibilización, ¿verdad? Que nos permite acercarnos y conectarnos en estas ideas tan colectivas, ¿no? Tan preocupadas por la otredad, ¿verdad? Porque al final estos proyectos nos llaman a esa preocupación por el otro, no solo por el yo, no solo también nos hace esa pregunta de las violencias que causamos nosotros hacia afuera, no solo somos víctimas, también tenemos procesos de ser victimarios. Que Nadia dio un ejemplo claro, ¿no? Con Carla, si Nadia dice algo, una palabra hiriente, eso va a tener un impacto en Carla. Esa amistad se puede romper, esa amistad puede entrar en crisis, Carla puede ponerse de una manera emocional que no va a estar abierta, viceversa, el ser humano está compuesto de demasiadas emociones y hay que ayudarnos entre sí. Hay una codependencia, yo siempre lo digo, no somos solos, todos para generar cambios tanto internos, o sea, individuales, necesitamos de la colectividad. Cuando yo tengo un problema de emociones, estoy depresiva, quisiera que nadie me escuchara, ¿verdad? Porque entonces si me lo reprimo, puedo entrar en una depresión o en problemas más graves que yo no voy a poder controlar. Entonces, tanto desde lo emocional como desde eso social, necesitamos colectividad fuerte y unida y trabajando en conjunto, ¿verdad? Así es que les invitamos desde estos programas tan importantes, desde esa justicia restaurativa, desde previo, a poder sumar, ¿verdad?, en lo que podamos, ya sea desde nuestros países o para nuestros países, que tenemos jóvenes infractores por todos lados por el sistema en el que estamos viviendo, histórico, lleno de violencia, ataque con violencia, violencias atacadas con violencia, ¿verdad? Y eso es de las socializaciones del hogar, porque no cuidamos ni siquiera las relaciones entre hijos, entre hermanos, entre padres, etcétera. Entonces todo es una cadena que hay que ubicar la causa para atacar ese resultado de hoy, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias a todos por estar, a Nadia, a Carla, por haber estado con nosotros. No se olviden que en los medios sociales... Dígame, adelante, Nadia. Vale, es que me ha recordado algo que el proyecto Virando o Jogo, que Carla ha hablado, tiene una publicación, no sé si tenemos en PDF, Carla, si puede poner en las redes sociales, no sé, para que los otros países que nos acompañan puedan estar en portugués, pero es fácil la traducción que Google nos apoye. Pero lo que me encanta en esta publicación es que hay depoimentos, hay testimonios de los jóvenes que participan de las actividades, que son jóvenes que estaban en sus comunidades, que no tenían vínculos fortalecidos con las familias, con las comunidades, que podrían ser los próximos jóvenes que se tornarían victimarios o víctimas de la violencia.
quando esta palavra virando o jogo, aqui em Ceará, em Brasil, tem uma conotação, um significado muito importante para os jovens. Uno que nosotros, los niños, los jóvenes, si gustan jugar fútbol y todo, pero también hay un cambio de vida. Virar o jogo significa cambiar a história. Significa que eu sou parte desta história e que eu estou neste jogo, eu estou neste partido de futebol que é minha vida e que eu posso fazer coisas para cambiar. Estes jovens estão cambiando estas histórias, estão cambiando suas vidas, as vidas de sua madre. Eu he escuchado uma jovem que dizia, quando iniciei el programa, el proyecto, no tenía esperanza. Tenía un hijo para criar, no tenía escuela, no empleo, no tenía nada, quería morir. Y hoy estoy haciendo un trabajo, hoy estoy empleada, hoy tengo dinero. Cuando he recibido mi primero dinero de mi salario, que he comprado cosas para mi hijo, para mi mamá, para mi casa. Entonces, que hay cambios reales de acuerdo con las necesidades de estas personas. Esta es una propuesta que para mí es muy, muy importante hacer. Lo que quieren los jóvenes, cómo pueden involucrarse en estas respuestas, en estos cambios. Entonces, que esta publicación me encanta y creo que les va a encantar también. Gracias, Carla, ya nos lo hizo llegar, así es que vamos a estar compartiéndolo, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros, a ti, Carla, y a los que nos acompañaron desde Zoom. No se olviden que en las redes sociales va a estar toda esta información, va a estar este programa para seguir retroalimentando, difundirlo y que lo conozcan en todo el mundo si es preciso, para que podamos optar por estas alternativas. Muchísimas gracias por haber acompañado este proceso a todas y a todos desde aquí de Zoom y desde los medios sociales. Saludos, nos vemos en una próxima. Adelante, Nadia, nos vemos. Nos vemos, Carla. Gracias. Obrigada. Tchau.